dia, como vão vocês? Estou aqui hoje em um novo programa, estou muito feliz da vida, eu vou contar já para vocês o que vai acontecer. Eu vou receber um grande amigo que começou lá no passado, não tão passado assim, né? Mas a gente vai receber, vai escutar, vai ouvir esse grande amigo falar sobre a psicanálise. Mas antes disso, eu quero falar para vocês quem sou eu. Fátima Medina, estou aqui todas as sextas-feiras, às 4h30 da manhã, na Madrugada Astral, falando sobre numerologia. E como eu disse em programas anteriores, eu sempre trago amigos e profissionais dentro desse olhar mais esotérico, mais holístico, curando as pessoas. E o Clóvis, ele me curou. Ele me curou no momento que meu pai morreu e ele veio fazer, ele veio, trouxe a mão amiga, trouxe o coração amigo dele, essa simplicidade vocês vão conhecer. E ele vai contar para a gente o que ele trabalha. Vamos ver se a psicanálise e a numerologia, elas se conversam? Olá, Clóvis, como que você vai? Olá, Fátima. Eu estou bem, muito bem, né? Muito feliz de estar aqui. Mandar um alô aí para os meus ouvintes, seus ouvintes, sim. Né? Assíduos aí. E para mim, estar aqui na Vibe Mundial é muito especial, muito especial. E com você, então, mais especial ainda. Então, quando eu vi o Clóvis, né, e esse trabalho que eu faço todas as sextas-feiras, dando a mão para vocês, né, e com o olhar da numerologia, eu falei, por que não trazer o Clóvis? Porque agora já é lei, né? Em todas as empresas, ter esse olhar para a saúde mental das pessoas, né, Clóvis? Sim. Mas antes, conta, quem é você? Bom, meu nome é Clóvis Caroba, né? Sou analista junguiano, né? E alguns falam, mas o que é psicanalista, é psicólogo, né? As pessoas fazem muita confusão, né? Então, não precisa ficar preocupado muito com os títulos, né? Eu cuido de pessoas, né? Isso é minha alegria, cuidar de pessoas. Então, eu sou psicanalista, mais especialmente da psicologia junguiana, do qual eu pratico, né, há mais de uma década, e entendendo as pessoas através dos símbolos, através dos números também, né? Que o próprio Jung, né, entendia dos números, né? Nos auxilia bastante nessa questão. Mas é isso que eu sou, analista junguiano que gosto de cuidar de pessoas. Olha, e como tudo começou, Clóvis? Como que você resolveu ser um cuidador da mente das pessoas? E olha só, e ele já respondeu a pergunta que eu fiz. A numerologia conversa com a psicanálise? E conta para nós como que você começou com essa ideia de cuidar da cabeça. É cabeça? Só a cabeça você cuida? É o quê? É um todo, né? A cabeça é onde que guarda as memórias, vamos dizer assim, né? Então, como que eu comecei, né? Então, como eu falei, a Rádio Mundial, para mim, é muito especial. E hoje eu estava vindo para cá e estava fazendo uma retrospectiva sobre as rádios. Sempre ouvia rádio, né, quando eu era criança, a rádio AM, Zebete e tudo mais. E hoje eu estava pensando, qual a rádio mais importante para mim? Né? E foi então antes era a Rádio Mundial, agora a Vibe Mundial, mas é a mais importante para mim, porque ela me deu noções, né, através aqui dos microfones da Rádio Mundial, né? Eu ouvi muitas informações que me ajudou a encontrar quem sou eu. Né? Então, a primeira vez que eu ouvi esse chamado foi através do programa, né, da Cristina Cairo. Sim, né? Nossa professora, falando né? de numerologia, né? Falando de numerologia. Então, ela até falou, olha... Bom, isso acho que tem quase uns 20 anos. Mas ela falou, olha, as pessoas que nasceram no dia 11 não vai se dar tão bem em outras áreas, a não ser de cuidar de pessoas, né, no ramo da terapia. E aquilo, né, me chamou a atenção. Eu não fazia nada disso e aquilo foi forte para mim. Comecei a seguir ela, depois fiz curso de numerologia, onde nós nos encontramos por lá no curso de numerologia. Segui fazendo a numerologia, estudei várias outras IAs da vida.
né, até vim parar na psicanálise, né, do qual fiz curso, e venho me especializando em gente. Né? Eu falo que não é especializar na psicanálise, é especializar em gente, e a gente usa essa ferramenta poderosa que é a psicanálise, que eu chamo, né, de uma tecnologia profunda que nos ajuda a ajudar outras pessoas. E assim foi que eu me encontrei esse meu caminho, que eu estou fazendo ele. Então. E olha só o que o Clóvis comentou, né? Que a Cristina, numa palestra que a gente estava no curso, ela diz, né, Cristina Cairo disse que quem nasce no dia 11 veio para trabalhar, para olhar as pessoas. E olha só, o número 11 é um número mestre. Você que nasceu no número 11, né, no dia 11, ou qualquer dia que somando dá o 2, porque 11, 1 mais 1 dá 2, tem essa característica, esse olhar para o outro, porque é aquele que media. E olha só, o meu amigo Clóvis nasceu no dia 11/9, não é isso? Isso aí. Então, olha só, o 9 é o número da sabedoria. Então, ele já trouxe dentro do coração dele, porque o nosso mês de aniversário, ele representa a nossa família, o que o papai e a mamãe quiseram fazer para a gente, e a gente aceitou. Ele aceitou ser essa pessoa sábia. Mas olha, conta do seu trabalho. Aonde você está? O que você faz? Como que as pessoas te encontram? Bom, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, né? @terapeuta Clóvis Caroba, Clóvis com E. E me acham fácil. Ou pelo meu, né, telefone também. Eu ainda atendo as pessoas e gosto muito, né? Depois a gente deixa o telefone aqui para as pessoas podem me achar pelo telefone. E respondo as perguntas, quem comenta meus vídeos, né, que eu faço. E atendo qualquer parte do mundo onde que tenha internet, né, para a gente fazer. Eu atendo online hoje, né? Depois da pandemia eu só atendo online. Mas é isso que eu faço todos os dias, o dia inteiro. E aí a gente deixa alguns espaços, né, para encontrar os amigos, né, e falar de coisas importantes. E nesse momento que nós vivemos, né, de tensões, de saúde mental do brasileiro que não está nada legal, né? Então essas oportunidades, eu acho que nós, né, terapeutas, ou que estamos nessa linha de terapeutas, né, nós temos uma obrigação de passar informações positivas, precisas, né, honestas principalmente, né, nesse momento, para que a gente possa fazer nossa parte da nossa evolução, né, dando essa contribuição para as pessoas. Então, quando a Fátima me fez o convite para mim, meu coração ficou batendo. E o meu também. O meu ficou assim, florescendo em alegria de trazer uma pessoa tão ilustre, né? Uma pessoa tão assim, ele é comprometido. Mas antes, deixa eu contar o telefone do ouvinte aqui da Vibe Mundial, da Madrugada Astral, é 3251-3020. Nós vamos continuar com o papo. Eu vou deixar o Clóvis falar, né? E também eu vou já antecipar e ver se ele aceita um outro convite meu. Qual que é o convite? De vir na Vibe Mundial, na Madrugada Astral, atender vocês. Então, hoje, nós vamos contar o que ele faz e o que ele vai me ajudar. Eu já contei para vocês que quando eu tive a perda do meu pai, né, eu terapeuta e espírita, e já sabia de tudo, né? Eu já deveria estar sabendo depois, quando a gente perde uma pessoa, quando a pessoa nem perde, né? A pessoa se vai para o outro lado, ela já tem um destino programado, é dela. Mas a gente, aqui nessa vida, entra num baque, num impacto, né? E eu quero bater nesse assunto porque ele me tirou, ele veio, trouxe a luz do luto para mim, né? Como que é a palavra? Ele permitiu que eu vivesse esse luto, que é uma coisa que ninguém deixa a gente viver o luto, né? Porque fala, nossa, você é espírita, você é terapeuta, passando por tudo isso, vocês vejam como é importante. Além dele ser o meu amigo pessoal, ele é um ótimo profissional, porque ele colocou ele separou essa história entre amizade e forçar que eu saísse de um luto
tão doído para mim, e ele me trouxe a luz da verdade, a luz do conhecimento. Olha só, e hoje eu estou aqui, vou repetir, estou aqui, vou deixar a palavra para ele que ele conte qual é o trabalho dele. Você só trabalha com o luto ou você trabalha outras terapias? Clóvis. Eu trabalho com tudo, né? Então, é genérico a gente falar com tudo, mas eu trabalho com dores, né? Então, ou seja, qualquer dor que a pessoa esteja passando, qualquer dificuldade que ela esteja passando, eu auxilio as pessoas, né? Eu procuro trazer essa questão, como a gente fala da psicanálise, psicologia junguiana, essa coisa que para muitos é um palavrão até. E eu procuro colocar de maneira bem tranquila, simplificando, né? Eu uso muitas metáforas do dia a dia para que a gente possa, então, ter uma conversa tranquila. Inclusive, né, eu tive uma experiência, antes de eu assumir como, então, terapeuta, que eu fui trabalhar numa casa, eu não trabalhava ainda com terapia, e foi uma experiência muito agradável, e alguns anos depois, ou um tempinho depois, a pessoa que me contratou falou que eu tinha tirado a mãe dela de uma depressão. Né? Para mim, eu fiquei surpreso, porque eu estava ali, enfim, fazendo meu trabalho, mas a gente conversava mais do que eu trabalhava. Inclusive, atrasou o trabalho que eu fui fazer. Mas, para mim, antes de eu ser terapeuta, de alguma maneira eu já era terapeuta. Sim. Então, por isso que eu falo que, às vezes, a especialização, os títulos que as pessoas focam muito, eles ajudam para nortear o que a gente vai fazer, mas a gente aprende na prática. Então, você tem uma habilidade, né? Então, eu já tinha essa habilidade e eu fui aperfeiçoando na caminhada. Esse ano, por exemplo, eu completei 10 mil horas, né, de atendimento clínico. Não é nenhuma vaidade, não falo isso, porque eu falo que foram 10 mil oportunidades que eu tive na vida, né? Sim. Então, essas que você está me falando já seria mais, né? Mas foi outras oportunidades que eu tive, fora as que eu tive antes de eu assumir como analista junguiano, né? Então, eu entendo que a vida ela tem um simples e algumas pessoas ela complica, não por maldade, mas por não saber. Então, palavras difíceis ou complica as coisas. Eu acho que a vida é tão simples. Sim, né? sim. Muito simples, mas enfim. E a gente precisa do tempo, da questão do tempo, né? No processo da terapia. Então, eu ajudo pessoas de todas as maneiras, pode dizer de quase todas as idades, eu não classifico muito. Então, desde adolescente, não é minha especialidade em adolescente, mas estou atendendo agora, né, 2 adolescentes, né? Tem pessoas com 75 anos, e cada uma delas são uma oportunidade que eu tenho. Então, e aí em relação do que mais eu trabalho? Então, a base, mais o que chega para mim na clínica é casais, né? Questões relacionadas a casais. Né? Tanto é que eu criei o programa lá chamado Casais Compatíveis. Né? Olha, que lindo! E aí a gente olha também, faz essa questão, olhar na fala das pessoas, mas nos números também eu uso. Né? Nesse caso, eu uso os números para chegar entender essa compatibilidade. Mas, então, a maioria que eu atendo são casais, né? Tanto junto como separado, mas, independente disso, qualquer pessoa que tenha desafio, que está passando por desafio de luto, desafio de qualquer natureza, doença física, que eu não trabalho doença física, mas a gente sabe que a doença física é só uma somatória de emoções não resolvidas. Então, não importa o que você esteja passando. Né? E se for um caso que eu não dou conta, como a gente sempre fala, eu não engano ninguém. Né? Eu sempre falo, olha, sempre eu tenho outros parceiros que eu indico. Olha, né? Se precisar de uma aromaterapia, a gente indica a Fátima. Se precisar de uma numerologia, eu deixo com a Fátima, porque eu foco ali na análise junguiana, que para mim é muito importante. E olha só, essa é uma personalidade, uma atitude do número 11, né? Compartilhar com as pessoas. Volto a dizer, quem nasceu nos dias 2, 11 e outros dias que somando dá 2, são esses parceiros. Olha só a fala do Clóvis, contando que ele sabe, mas quando ele não sabe, eu duvido o assunto, né, que seja, mas ele compartilha. Então, ele divide o que ele não sabe, eu não sei o que ele não sabe, gente, mas assim, ele compartilha. Como a numerologia faz parte. Conta a numerologia e Jung. O que Jung faz? Qual que é a diferença?
psicanálise junguiana, que você disse. Qual que é a diferença? Existe outra psicanálise? Ah, sim, sim. Você tem, basicamente, no Brasil, né? Vamos falar do que eu conheço aqui, que é a psicanálise freudiana. Quando se fala de psicanálise, né? A gente é de Freud, o pai da psicanálise. E depois, dentro da vertente freudiana, nós temos os contemporâneos dele, né? Que tem a vertente lacaniana, reichiana, unicotiana. Então, nós estamos falando da psicanálise freudiana. Que é o que mais as pessoas conhecem. Quando a gente fala de Jung, né, que a gente chama de psicanálise, que para ele chamava de psicologia analítica, né, olha, mas também é psicanálise, eles trabalharam junto e tudo. Então, a psicanálise do Jung é uma psicanálise... não existe melhor, né? Não é esse no sentido, mas assim, ela é mais profunda, vamos dizer assim. Porque ele trabalha com símbolos, né? Tanto é que a gente faz os arquétipos, né? Os arquétipos, o inconsciente coletivo, análise de sonhos, né, por símbolos, né, que é um trabalho bem profundo que, né, não é literalizado o sonho da pessoa. Então, a gente vai transformar em símbolo para depois explicar o que a pessoa passa através do símbolo. Entendi. Então, tem essa profundidade. E falando da questão dos números, né, como que ele via os números, então, assim como ele via outras, a astrologia, e ele estudou, acho que quase todas tudo que existe. Ciências, né? E aí, algumas pessoas... eu chamo de ignorante porque quando fala de Jung, algumas pessoas falam, Jung era místico, Jung era macumbeiro, Jung, né? Então, assim, tem uma falta de informação. E ele, então, ele estudou essas ciências e quando ele fala da questão dos números, ele trabalha basicamente ali do 1 ao 4, né? Então, ele não amplia muito para outras questões. Entendi. Né? Então, seria no sentido que o 1 inicia, o 2, né? Como a gente fala das parcerias, o 3, lado criativo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, e o 4, que concretiza as coisas. A gente usa isso na análise de sonho, quando aparece 4 figuras, 4 pessoas, né? Então, é mais ou menos. Claro que ele estuda muito mais, mas o que a gente usa basicamente é isso, principalmente na análise de sonho. Então, Jung traz essa bagagem. E aí, para você passar por tudo isso, é só praticando muito. Entendi, né? Só praticando muito e se envolvendo. E aí é um pouco na diferença das psicanálises. Né? Você tem a psicanálise freudiana, que não dá para generalizar, porque cada terapeuta vai aplicar de um jeito. Sim. Mas a base é que a psicanálise freudiana tem essa separação, né? Separar eu do outro, né? Ou seja, inclusive a questão ali do divã e tudo mais. E na junguiana nós nos misturamos, né? Nós não temos medo da contra-transferência. Para isso nós temos atrás de nós análises que nós passamos com regularidade. Então, existem algumas diferenças pontuais nesse sentido e tantas outras, né? Então, passei pela psicanálise freudiana e depois fui me especializar na psicanálise junguiana. É muito lindo. Olha que universo vasto que tem nesse olhar da terapia, né? A gente fica tão condensado em uma só. E olha só que legal que o Clóvis está falando. Que tem a psicanálise freudiana e a junguiana, né? Que eu também faço, eu vejo o olhar dos números também pelo tarô, mas um olhar junguiano, né? Pelo tarô. Sim. Não só divinatório, mas pelos arquétipos. Olha que bonitinho. Então, conta mais. O tempo é seu. Sim. O que você quer falar mais para ajudar as pessoas? Porque eu vou te convidar para o próximo programa. Opa. Próxima sexta-feira você vai estar aqui atendendo as pessoas, as suas dores. Se você estiver nos ouvindo hoje, já se prepara para a semana que vem trazer as suas perguntas. Olha a generosidade do Clóvis. Se ele está aqui contando para mim, para nós, né? Não só para mim, olha só que achando que é só meu, né? Eu estou distribuindo o meu amigo para vocês. Ele está disposto a tirar qualquer dúvida entre sonhos, entre dúvidas, o que podemos fazer, o que nós podemos crescer através da psicanálise. Conta, Clóvis, conta. Conta algum caso seu para algum case, né, no seu atendimento. São muitos, né, casos, né, de pessoas que
passa por esse processo da transformação, que, inclusive, é um ponto importante para as pessoas que vão fazer terapia pela primeira vez, ou pessoas que estão batendo cabeça no processo da terapia e que alguns se sentem até culpados por não dar sequência, ou alguns terapeutas jogam a culpa no terapiado ali, no analisando, que eles não querem, que não têm força de vontade. E eu entendo que não, né? Então, entrar no processo da terapia, nós temos conteúdos internos que muitas vezes não permite a gente avançar. E as pessoas começam, depois elas param, depois, num outro momento, elas voltam de novo e voltam a fazer. E eu sempre falo, eu não dou alta, mas também não falo para ninguém ficar. Então, as pessoas vão e voltam quando elas sentirem necessidade. E aí, falando nesse ponto, né, das pessoas se dá essa oportunidade. Porque o nó que eu falo, tem um nó que a gente chama o nó da terapia, porque as pessoas, elas querem resolver os assuntos, mas preservando o sentimento. Sim, Então, sim. muitas vezes as pessoas chegam na terapia sentindo-se culpadas, né? Essa é a base dos neuróticos, que a gente fala, né? É sentir culpa. Eles sentem culpa. E quando você fala que eles não têm culpa, naquele momento eles não conseguem enxergar isso. Então, existe um tempo de adaptação, né? Para que você possa entender, de fato, não tinha culpa. Então, esse é um lado. Existe o outro lado, que são as pessoas que se sentem vítima. Vítima dos pais, vítima da sociedade, do governo, e também essas pessoas que chegam na terapia, né, para desconstruir, elas querem resolver problema, mas elas não conseguem ainda sair desse lugar da vítima. Sim, né? sim. Então, toda vez que você coloca alguém, a gente fala no banco dos réus, automaticamente você vai para o banco da vítima. E tudo isso, né, aqui não é acusando ninguém, tudo isso não está no campo da nossa consciência. Sim. Nós não temos controle sobre isso. Nós só precisamos entender que existe um inconsciente que é maior do que nós, 95%, como se acho que a grande parte das pessoas já entende isso, que é 95%, e nós precisamos trabalhar com nossos 5% de consciência para poder entender como que eu vou dissolver esse sentimento, essa culpa, para que eu possa caminhar na vida. Sim. Então. Clóvis, olha, nós estamos falando para ajudar as pessoas, só que eu não falei, você não falou seu celular. Ah, tá. Então vamos lá, falar o celular. 11 9 8398 1775. Fala de novo para as pessoas. 11 9 8398 1775. E as suas redes sociais? Redes sociais, né, no Instagram, @terapeuta Clóvis Caroba, e no TikTok também. Ai, que lindo, ele tá no TikTok. Terapeuta Clóvis Caroba, tô lá no TikTok. Você não é dançando, né? Não, de jeito nenhum. Né? Mas não tem nada contra. Se eu tivesse que dançar para ajudar as pessoas, eu dançaria, mas eu... Bonitinho. Né? Mas é importante, eu respondo as pessoas que comentam, e eu entendo que falta as pessoas comentarem mais, porque as respostas que nós damos para as pessoas depende das perguntas. Né? Se não há pergunta, as pessoas se sentem um pouco tímidas em comentar, em dar a opinião delas. Sim, e as pessoas, elas estão acostumadas a pedir para o outro, mas quando você está na frente, é igual ler tarô, está lá na frente, pode perguntar, não sei o que perguntar, não é? Exatamente. Então, assim, vamos começar a ensinar as pessoas nesse programa aqui, né, na Madrugada Astral, que as pessoas têm o direito de saber o que move aqui dentro, né? Isso. Quem somos nós, não aquele filme, né? Mas quem somos nós. Mas fala de novo, aonde que te encontrar? @terapeuta Clóvis Caroba, Clóvis com E. Tanto no Instagram como no TikTok, ou no telefone, 11 9 8398 1775. Eu vou aproveitar aqui a carona do Clóvis, vou falar o meu também. Isso. É @Crer e Crescer Terapia. Você vai me encontrar lá. E também no WhatsApp, pode mandar pergunta para mim, me procurar, é 11 8655 7270. E olha só, o programa está quase acabando. E mesmo? vou dar o telefone da Vibe, agora a gente não vai atender, mas você promete que você volta no outro programa para responder o ouvinte? 32 51 30 20. Clóvis, pode dar o que você sentiu? Muita alegria estar aqui. Gratidão pela oportunidade. Pessoas,
faça perguntas, seja ousados na vida, né? Não fica com dor, não, conta as dores. Só que às vezes é necessário você contar para a pessoa certa, que você sai contando as dores para quem não está pronto para te ouvir, eles vão ignorar você. Então, achar um lugar para contar. Então, eu estou oferecendo esse espaço aqui, se vocês quiserem, conta as suas dores, que eu estou aqui para ajudar. Olha só, e agora a gente vai nos despedir e eu vou encontrar vocês sexta-feira que vem, no mesmo horário. Obrigada, Clóvis. Fátima, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.